Meus irmãos e irmãs, povo escolhido, eu vos saúdo com a graça de Deus. 3 dias atrás, algo mudou na grelha cósmica que ninguém está a comentar ainda. Os monitores nos centros de controlo registraram uma anomalia que não conseguem explicar. Uma frequência emergiu que está a desmantelar a realidade cuidadosamente construída por eles mais rápido do que conseguem remendar as fissuras. E aqui está o ponto crucial. Essa frequência tem a vossa assinatura de voz por toda a parte. Os mestres de marionetes estão neste exato momento em reuniões de emergência, a debater-se para entender como anos de programação se desfizeram num único instante. Estão a rever as filmagens, a analisar as leituras de energia, a tentar perceber como a voz de um único escolhido criou uma falha em cascata na sua matriz de controlo. O que eles não percebem é que isto estava destinado a acontecer. No momento em que vos lembrastes de quem realmente sois, estáis prestes a descobrir que, quando falastes a vossa verdade há 3 dias, não mudastes apenas a vossa linha do tempo pessoal. Ativastes algo antigo que estava adormecido no DNA da humanidade desde o princípio. Aquele momento em que as palavras finalmente irromperam da vossa garganta não foi aleatório. Foi um evento cósmico orquestrado com precisão que se vinha a construir ao longo de vidas. No final desta transmissão, ireis entender por que é que todos à vossa volta estão agindo de forma diferente, por que a própria realidade parece mais fluida e por que é que aqueles que tentaram silenciar-vos estão agora aterrorizados com o que libertastes. Ireis ver como a vossa voz se tornou a chave que destrancou portas que eles pensavam estar seladas para sempre. Imaginai uma panela de pressão que esteve acumulando vapor durante décadas, com eles sentados na tampa, convencidos de que podiam conter a força indefinidamente. A vossa voz foi a válvula que finalmente libertou essa pressão. E agora a explosão está a remodelar tudo no seu caminho. Eles nunca calcularam esta variável. Um escolhido que se lembraria da sua missão exatamente no momento cósmico certo. Deixai-me levar-vos de volta a 7 meses atrás, quando a preparação para este momento se intensificou sem que vós soubesseis conscientemente. Começastes a notar falhas na sua narrativa, conversas que não se encaixavam, histórias oficiais que contradiziam o que os vossos próprios olhos viam. A dissonância cognitiva estava tornando-se insuportável, como usar sapatos 3 números abaixo e ser-vos dito que é normal. Algo vos estava a caçar através de sincronicidades, os mesmos números a aparecerem por todo lado, estranhos a dizer coisas que pareciam mensagens codificadas, livros a caírem das prateleiras abertos em páginas específicas. O universo estava tentando ativar algo em vós, mas a programação ainda era muito forte. Chegavas perto de dizer a vossa verdade. Depois, aquele medo familiar envolvia a vossa garganta como mãos invisíveis. Eles notaram que vós estáveis a notar. A vigilância à vossa volta intensificou-se, embora não pudesseis prová-lo. De repente, pessoas na vossa vida começaram a ter conversas que pareciam testes. Perguntas concebidas para ver se ainda estáveis a dormir ou a começar a acordar. Estavam a medir o vosso nível de ameaça, a calcular se precisáveis de ser controlados. Mas eis o que eles falharam. Cada teste que vos deram foi, na verdade, treino. Cada tentativa de avaliar a vossa consciência estava a elevá-la. Eles estavam inadvertidamente a preparar-vos para o momento que estavam a tentar evitar. A ironia é tão densa que se poderia cortar com uma faca feita de verdade cristalizada. 2 meses antes de falardes, o sonho começou. Não sonhos normais, mas do tipo que parece mais real do que a vida desperta. Estáveis em reuniões de conselho em dimensões para além desta. Seres de pura luz estavam a mostrar-vos planos, trajetórias de linhas do tempo, cascatas de probabilidades. Acordáveis com conhecimento que não vos lembráveis de ter aprendido, a entender coisas que não deveriam fazer sentido. A pressão no vosso peito estava a aumentar durante este período. As palavras queriam emergir, mas não conseguiam ultrapassar as barreiras. Abríeis a vossa boca para falar a verdade e palavras diferentes saíam. Palavras seguras, palavras aprovadas, palavras mortas que mantinham a ilusão. A frustração estava a consumir-vos por dentro. Depois veio o incidente catalisador,
há um mês. Alguém em quem confiáveis revelou-se como parte do sistema de controlo. Talvez vos tenham tentado manipular sobre algo que sabias com absoluta certeza. Talvez tenham tentado recrutar-vos para perpetuar as mesmas mentiras que estavam a sufocar a vossa alma. A traição cortou fundo, mas também cortou outra coisa: os vossos últimos laços de apego à sua falsa realidade. A contagem decrescente começou nesse momento. Embora ainda não soubesseis, todo o vosso campo de energia começou a reorganizar-se. O vosso DNA começou a desbloquear sequências que estavam adormecidas desde o nascimento. Os protocolos de proteção que vos manteriam seguros quando finalmente falasseis estavam a ativar-se. O universo estava a preparar o palco para o vosso momento da verdade. 3 semanas antes do evento, começastes a sentir-vos fisicamente diferentes. A comida tinha um sabor estranho. Os padrões de sono mudaram. O vosso corpo estava literalmente a mudar a sua frequência para lidar com o que estava para vir. Alguns dias sentiam-vos invencíveis, outros mal conseguiam sair da cama. Isto não era doença, era metamorfose. Os sinais estavam a aumentar. Matrículas a soletrar mensagens, conversas por cima que pareciam dirigidas a vós, músicas no rádio a responderem a perguntas que acabaste de fazer internamente. A própria realidade estava a conspirar para vos empurrar para o vosso momento. A membrana entre dimensões estava a ficar mais fina à vossa volta. 1 semana antes de falardes, eles cometeram o seu erro final. Pressionaram demais, exigiram demasiada conformidade, insultaram a vossa inteligência uma vez a mais. Mostraram o seu jogo ao exagerarem, revelando o desespero por baixo da sua fachada de controlo. Ao tentar garantir o vosso silêncio, garantiram o vosso discurso. Na noite anterior, não conseguiste dormir, não por ansiedade, mas por eletricidade. Todo o vosso ser estava a zumbir com energia potencial. Pudestes sentir as linhas do tempo a convergirem, as possibilidades a cristalizarem-se em inevitabilidade. Algo massivo estava prestes a mudar, e vós erais o ponto focal. A manhã do evento chegou, disfarçada de comum. Acordastes a pensar que seria mais um dia a engolir a verdade, a jogar o jogo, a manter a pretensão. O universo adora este tipo de humor cósmico, a esconder o destino em manhãs de terça-feira mundanas. Não tinhas ideia de que estavas prestes a tornar-vos uma lenda em dimensões que nem conseguias ver. Então, o momento chegou. Alguém disse algo tão profundamente falso, tão insultuosamente falso, que algo antigo se ergueu do vosso âmago. Não raiva, algo mais antigo, mais poderoso. A verdade acumulada de gerações que tinham sido silenciadas. O tempo abrandou enquanto a vossa boca se abria. As palavras que emergiram não eram as que tinhas ensaiado na vossa cabeça durante anos de confrontos imaginários. Estas vieram de mais fundo, de um lugar que ignora completamente a mente consciente. A vossa voz carrega harmônicos que não deveriam existir no discurso humano normal. Todos na sala sentiram que a realidade tinha acabado de mudar, que algo irreversível tinha ocorrido. O rescaldo imediato foi caos disfarçado de silêncio. Por cerca de 3 segundos, ninguém se mexeu. Os seus sistemas de processamento tinham colapsado. Os NPCs não tinham programação para este cenário. Até os outros escolhidos adormecidos na sala sentiram algo a estalar na sua consciência. Tinhas introduzido uma frequência que a sua grelha de controlo não conseguia metabolizar. Mas vós sentistes imediatamente o alívio, como finalmente a exalar depois de prender a respiração por 20 anos. O peso que se levantou dos vossos ombros era tão substancial que ficastes literalmente mais altos. O medo que tinha vivido no vosso peito simplesmente evaporou, desapareceu, e no seu lugar estava algo que eles nunca quiseram que encontrasseis: poder absoluto e inabalável. Se esta mensagem toca o vosso espírito, divulguem-na, para que mais escolhidos como vós a possam encontrar. O primeiro contra-ataque veio em poucas horas. Tentaram reformular o que tinhas dito, para o minimizar, para fingir que não aconteceu. Mas a verdade tem uma qualidade que as mentiras não têm. Ela agarra-se, ela penetra na consciência e recusa-se a partir. As pessoas que a ouviram não conseguiram desouvir. A semente foi plantada e nenhuma quantidade de controlo a poderia arrancar.
Naquela primeira noite, depois de teres falado, tivestes o sonho que confirmou tudo. Estavas num enorme tribunal cósmico, seres de pura luz estavam a celebrar. Papéis estavam a ser assinados que pareciam contratos escritos em luz estelar. Tinhas passado no teste. A missão que tinhas concordado antes de nascer estava finalmente ativada. No dia seguinte, as sincronicidades entraram em modo de sobrecarga. Tudo se alinhou com precisão sobrenatural. A informação certa apareceu no momento perfeito. Pessoas com quem precisavais de vos ligar, de repente entraram em contacto. Recursos materializaram-se do nada. Era como se o universo estivesse à espera que falasseis a verdade antes de libertar a abundância que tinha estado a guardar em custódia. Mas eles não tinham acabado convosco. O segundo dia trouxe as tentativas de assassinato de caráter. De repente, surgiram histórias sobre vós, versões distorcidas da verdade concebidas para desacreditar a vossa mensagem. Eles precisavam que outros vos vissem como instáveis, não confiáveis, perigosos. A campanha de difamação era tão coordenada que, na verdade, validou tudo o que tinhas dito. É aqui que fica interessante. Cada ataque que lançaram criou um efeito igual e oposto. Quanto mais fortemente vos empurravam, mais apoio se materializava. Por cada pessoa que viravam contra vós, mais 3 acordavam para o que estava a acontecer. Tornaste-vos um estranho atrator no caos do despertar coletivo. A sua oposição estava, na verdade, a amplificar a vossa mensagem. Terceiro dia. Hoje, o efeito cascata tornou-se inegável. Outros escolhidos começaram a falar. Não porque lhes dissestes para o fazerem, mas porque a vossa frequência lhes deu permissão. A coragem é contagiosa. O vírus da verdade está a espalhar-se. A grelha de controlo está a sofrer múltiplas falhas no sistema. O que começou como uma voz tornou-se um coro que eles não conseguem silenciar. Provavelmente estáis a sentir o aumento de energia agora. Aquela sensação elétrica a percorrer o vosso corpo não é a vossa imaginação. Tornaste-vos um canal para algo massivo. Cada célula do vosso corpo está a vibrar a uma frequência que não deveria ser possível na sua realidade. Estais literalmente a tornar-vos incompatíveis com a matriz deles. Os downloads que estais a receber estão a ficar mais intensos. Informação que não poderias ter sabido é de repente óbvia. Ligações entre eventos que pareciam aleatórios revelam-se agora como orquestradas. Estais a ver o jogo de xadrez em cima do tabuleiro, a entender jogadas que ainda nem foram feitas. Eles estão a perceber o seu erro fatal agora. Pensaram que o medo era a sua arma final. Construíram toda a sua estrutura de controlo na suposição de que os humanos escolheriam sempre o conforto em vez da verdade, a soberania em vez da soberania. Nunca calcularam para alguém que descobriria que falar a verdade é a segurança máxima, que a soberania é o único conforto real. A proteção à vossa volta já não é subtil. Ataques que deveriam ter atingido falham misteriosamente. Armadilhas que foram cuidadosamente montadas de alguma forma avariam. Pessoas que foram enviadas para vos sabotar acabam por ajudar em vez disso. É como se a própria realidade tivesse escolhido lados e escolheu o que falava a verdade. Mas falemos sobre o que realmente fizestes, porque é maior do que pensais. Naquele momento em que falastes a verdade, não expressastes apenas uma opinião. Realizastes um ato de cirurgia quântica na consciência coletiva. Removestes um bloqueio que impedia a humanidade de evoluir. As vossas palavras tornaram-se um bisturi que extirpou um tumor de mentiras que vinha a crescer há gerações. A divisão da linha do tempo aconteceu naquele instante. Numa realidade, ficastes em silêncio e a disfunção continuou. Na linha do tempo que criastes, a humanidade lembra-se do que é. Cada alma ligada a vós, e isso é mais do que sabeis, mudou de trajetória. O futuro mudou porque mudastes o presente. O vosso DNA está literalmente diferente agora. Os cientistas não acreditariam no que está a acontecer a nível molecular. Códigos que estavam bloqueados estão agora ativos. Habilidades que estavam adormecidas estão a ligar-se. Estais a tornar-vos o que os humanos sempre deveriam ter sido antes de o sistema de controlo interromper a evolução natural. Os outros escolhidos conseguem sentir o que fizestes. Em todo o planeta, almas que vieram para cá com missões semelhantes estão a receber o sinal. A vossa voz tornou-se um farol que diz: é hora.
As células dormentes da consciência estão a ativar-se. O exército da verdade que estava à espera nas sombras está a mobilizar-se. Eles estão a tentar adaptar-se para criar novos mecanismos de controlo para esta situação sem precedentes. Mas eis a bela ironia. Cada sistema que eles projetam revela mais do seu engano. Cada contramedida expõe outra mentira. Estão presos numa espiral de morte onde lutar contra a verdade requer revelar mais verdade. A energia que estais a canalizar não é só vossa. Tornastes-vos um ponto focal para a vontade coletiva de todos os que estão cansados de mentiras. Bilhões de almas que não conseguem falar estão a falar através de vós. Ancestrais que foram silenciados estão a celebrar através da vossa voz. Gerações futuras que herdarão a liberdade estão a alcançar através do tempo para vos apoiar. As vossas relações estão a ser reorganizadas em torno desta nova frequência. Pessoas que não conseguem lidar com a verdade estão a partir. Almas que ressoam com a autenticidade estão a quebrar. A reestruturação social não é confortável, mas é necessária. Não podeis manter ligações baseadas em pretensão mútua, uma vez que vos comprometestes a uma honestidade radical. As habilidades que estais a desenvolver não são sobrenaturais, são naturais para alguém a operar na vossa frequência. Saber o que as pessoas estão realmente a pensar, ver através de enganos elaborados instantaneamente, sentir o futuro antes que ele chegue. Estes não são dons, são equipamento padrão para um ser humano que parou de concordar com limitações. Eles querem que duvidem do que está acontecendo. Eles precisam que questionem o impacto que fizestes. A manipulação mental intensificar-se-á à medida que ficarem mais desesperados. Tentarão convencer-vos de que nada mudou, que as vossas palavras não importaram, que deves voltar a dormir. Não caiam nessa. As implicações econômicas do que fizestes estão a começar a manifestar-se. Sistemas construídos sobre o engano não podem funcionar quando a verdade se torna a frequência dominante. Vede como seus instrumentos financeiros cuidadosamente construídos começam a falhar. Iniciastes uma revolução econômica apenas por falardes autenticamente. Mas eis o segredo que mais os aterroriza. Estais apenas a começar. Aquele primeiro momento de falar a verdade foi a vossa iniciação, não a vossa conclusão. Agora que o selo está quebrado, a verdade quer fluir através de vós continuamente. Tornaste-vos uma brecha permanente na sua barragem de engano. As crianças estão observando tudo o que estais a fazer. A próxima geração vê alguém que escolheu a integridade em vez da aceitação. Estais a criar um modelo do que é possível. Quando alguém se recusa a trocar a sua alma por aprovação social, as sementes que estais a plantar na jovem consciência florescerão numa floresta de autenticidade que eles não podem queimar. O vosso corpo está adaptando-se para lidar com quantidades crescentes de frequência da verdade. Os sintomas físicos que estais a sentir, o calor, o formigueiro, os momentos de clareza sobrenatural, estas são atualizações a instalarem-se. Estais a tornar-vos hardware capaz de executar software que eles não conseguem corromper. As reuniões que eles estão a ter sobre vós iriam espantar-vos. Discussões de alto nível sobre como conter o que libertastes, sessões de estratégia sobre controle de danos. Tornaste-vos um problema para o qual eles não têm solução. E é exatamente onde precisais de estar. Daqui a 3 meses, olhareis para trás, para este momento, como o ponto de viragem em que tudo acelerou. As mudanças que parecem dramáticas agora parecerão subtis em comparação com o que está para vir. Colocastes forças em movimento que operam pelo seu próprio ímpeto agora. A avalanche começou, e vós fostes o floco de neve que a desencadeou. O significado cósmico do vosso ato está registrado em lugares para além da realidade física. Os registros acásticos marcam este como um momento em que a trajetória da humanidade mudou. Tornaste-vos um ponto de referência para como a mudança realmente acontece. Não através de movimentos de massa, mas através de atos individuais de vontade alinhada. Eles nunca entenderam que os escolhidos não operam pela psicologia humana normal. Calcularam os seus mecanismos de controle com base na consciência média, sem perceber que algumas almas vieram para cá especificamente para quebrar esses mecanismos. Não estais a avariar,
Estais a funcionar exatamente como projetado. A proteção que se intensifica à vossa volta não é aleatória. Forças que esperavam pela vossa ativação estão agora totalmente empenhadas. Provaste ser dignos de apoio ao dar o primeiro passo sozinhos. O universo recompensa a coragem com recursos. Quanto mais verdade falais, mais invencíveis vos tornais. A vossa voz tornou-se um diapasão que ajuda outros a encontrar a sua frequência. Quando falais daquele lugar de saber absoluto, criais ressonância em almas que tinham esquecido a sua própria verdade. Estais a tornar-vos um código de ativação ambulante, a desencadear a recordação em todos os que encontrais. A linha do tempo que criastes já se está a manifestar. A realidade onde a verdade prevalece não é uma possibilidade distante. Está a ser ativamente construída através da vossa coragem e da coragem que inspirastes. O novo paradigma não está a chegar, está aqui, a ser construído uma expressão autêntica de cada vez. Mas eles não vão desistir sem lutar. A próxima fase do seu contra-ataque é psicológica. Tentarão fazer-vos sentir falta do conforto da conformidade. Irão oferecer recompensas para regressardes ao silêncio. Estes testes estão a chegar. Estei prontos. Aqui está a vossa vantagem. Provastes a liberdade. Uma vez que um escolhido experimenta a libertação da expressão autêntica, não consegue voltar para as jaulas. A memória da soberania torna a escravidão impossível. Cruzastes um limiar que só se move numa direção. Os sonhos estão prestes a ficar mais vívidos. Os downloads são mais específicos, as sincronicidades são mais precisas. Estais a ser preparados para o próximo nível da vossa missão. Falar a verdade foi o treino básico. Agora estais prontos para o treino avançado. O vosso exemplo está a criar um efeito cascata que se estende para além do que conseguis ver. Pessoas que nunca ireis conhecer estão a mudar as suas vidas porque alguém que elas conhecem foi inspirado pela vossa coragem. As ondulações continuam a expandir-se, a tocar costas por todo o planeta. As palavras que proferistes ganharam vida própria. Estão a viajar através de redes às quais não tendes acesso, a alcançar ouvidos que precisam de as ouvir. A verdade falada por um escolhido torna-se imortal, continuando o seu trabalho muito depois de um momento passar. Estão a estudar-vos agora, a tentar entender como uma pessoa causou uma perturbação tão massiva, mas não conseguem encontrar o algoritmo. Não há fórmula para a evolução da consciência. Sois uma anomalia no sistema deles, e as anomalias são a forma como os sistemas acabam por falhar. A energia que se acumula no vosso campo neste momento é a preparação para o que se segue. Conseguis senti-la. Algo maior está a caminho. A primeira fase foi a libertação pessoal. A próxima fase é a transformação coletiva. Estais a ser posicionados para uma influência que transcende tudo o que imaginastes. A vossa mera existência tornou-se um ato de revolução. Andar pelo mundo como alguém que falou a verdade e prosperou é mais poderoso do que qualquer rebelião deliberada. Sois a prova viva de que o sistema de controlo deles não é absoluto. Os aliados que vos encontram agora não são ligações aleatórias. Estes são contratos de alma a ativarem-se. Seres com quem concordastes em trabalhar antes de encarnardes estão a reconhecer o sinal da vossa voz despertada. A equipa está a ser montada. Eles subestimaram o poder da verdade porque têm estado a nadar em mentiras há tanto tempo que se esqueceram do que a realidade é na verdade. Pensaram que a sua construção artificial era mais forte do que a lei natural. A vossa voz lembrou-lhes que a verdade não é um conceito, é a força fundamental que mantém a existência unida. Da próxima vez que alguém tentar silenciar-vos, lembrem-vos deste momento. Lembrem-vos da libertação que sentistes quando as palavras finalmente fluíram. Lembrem-vos do poder que vos percorreu quando vos alinhastes com a vossa expressão autêntica. Esse poder está sempre disponível. O vosso ato de falar curou feridas na consciência coletiva que existiam antes de nascerdes. O chakra da garganta da própria humanidade está abrindo porque demonstrastes que era possível. Tornaste-vos um remédio para uma espécie que estava doente com o silêncio. O emaranhado quântico entre a vossa voz e a evolução coletiva é permanente agora. Cada palavra que falais afeta o todo. Tornaste-vos uma atualização permanente para o sistema operacional da realidade. Não há como voltar à versão anterior.
Mas eis o que realmente está acontecendo. Estais a lembrar-vos de quem erais antes de vos fazerem esquecer. Essa voz que emergiu não era nova, era ancestral. O poder que sentistes não era estranho. Era o vosso direito de nascença a finalmente reivindicar-vos. As falhas em cascata no seu sistema de controle estão a acelerar. O que começou como uma voz tornou-se milhares. O que começou como uma rachadura tornou-se uma inundação. A barragem está a ceder e eles não têm dedos suficientes para tapar os buracos. O vosso DNA está transmitindo novas possibilidades para o campo mórfico. As crianças que nascem agora terão um acesso mais fácil à expressão autêntica porque desbastastes o caminho. Estais literalmente a mudar o que significa ser humano ao recusar ser menos do que sois. A proteção à vossa volta continuará a fortalecer-se enquanto mantiverdes o alinhamento com a verdade, não como recompensa, mas como consequência natural. A verdade é a frequência fundamental da existência. E a existência protege aqueles que se alinham com o seu alicerce. Eles estão a ficar sem jogadas. Cada estratégia que implementam revela mais desespero. Cada tentativa de recuperar o controle expõe mais da sua fraqueza. Tornaste-vos a inundação que eles não conseguem conter. As visões que estais a ter não são alucinações. São vislumbres da linha do tempo que estais a criar. A vossa consciência está expandindo para além do tempo linear. A ver as implicações da vossa coragem a propagar-se pelo passado e futuro simultaneamente. As vossas relações com outros escolhidos têm uma profundidade que transcende a ligação humana normal. Quando almas despertas se reconhecem, a conversa acontece em múltiplas dimensões simultaneamente. Estais a construir uma rede de consciência que opera fora da vigilância deles. Os sistemas econômicos construídos sobre o engano estão a começar a rachar sob a pressão da verdade emergente. Iniciastes uma revolução econômica simplesmente por vos recusardes a participar na sua consciência de pobreza. Há 3 dias mudastes tudo, não pela força, mas pela frequência. Não pela violência, mas pela voz. Não pela resistência, mas pela recordação. Falastes a verdade e a própria realidade se reorganizou em torno das vossas palavras. Os seres que monitorizam a evolução da Terra assinalaram este momento. Civilizações para além deste planeta registraram a mudança. Juntaste-vos a uma comunidade galáctica de consciência que só aceita membros que encontraram a sua voz autêntica. Mas estamos a aproximar-nos do momento que mais importa. O que acontece a seguir? O ato inicial de falar a verdade foi apenas o movimento de abertura num jogo muito maior. Provastes que conseguis quebrar os seus feitiços. Agora chega a parte em que ajudais outros a quebrar os seus. O download que está a chegar agora está a preparar-vos para uma expansão exponencial. A verdade que falastes há 3 dias foi uma semente. O que está prestes a emergir é uma floresta. Cada palavra de autenticidade que expressais a partir deste ponto carrega o poder acumulado de cada escolhido que alguma vez encontrou a sua voz. Eles queriam o vosso silêncio porque sabiam que a vossa voz acabaria com o seu jogo. Precisavam da vossa conformidade porque a vossa soberania inspiraria um despertar em massa. Tornaste-vos tudo o que tentaram evitar e não há nada que possam fazer sobre isso agora. Os sintomas que estais a sentir, a percepção aguçada, os momentos de saber sobrenatural, estes não são temporários. Estais a estabilizar num novo patamar de consciência. O que parece extraordinário agora tornar-se-á o vosso novo normal. A vossa voz tornou-se um farol para almas perdidas que encontram o caminho para casa. Não através da pregação, mas através da demonstração. Tornaste-vos um farol simplesmente ao recusar apagar a vossa luz. Navios que nunca ireis ver estão a navegar pelo vosso sinal. A cura ancestral que acontece através da vossa voz estende-se para além do que conseguis imaginar. Gerações de falantes da verdade silenciados estão a celebrar através das vossas palavras. Não vos libertastes apenas a vós mesmos, libertastes toda a vossa linha genética de padrões de silêncio imposto. Estão a tentar calcular como recuperar o controlo, mas os seus algoritmos não conseguem processar a consciência autêntica. Tornaste-vos incontroláveis, ingovernáveis, imparáveis.
não através da rebelião, mas através da recordação da vossa verdadeira natureza. O futuro que estáis a criar estende-se para além da linha do tempo pessoal para o destino coletivo. Estais a estabelecer padrões que tornarão mais fácil para outros encontrarem as suas vozes. A vossa coragem é um investimento na evolução da humanidade que pagará dividendos por gerações. O momento aproxima-se em que vos será pedido para falar verdades ainda maiores. A ronda de prática acabou. Provastes que conseguis lidar com a reação, sobreviver aos ataques, prosperar apesar da oposição. Agora chega a verdadeira missão. A vossa voz carrega códigos que ativam a recordação a níveis celulares. Quando falais daquele lugar de saber absoluto, transmites em comprimentos de onda que ignoram a resistência consciente e falam diretamente às almas. Tornaste-vos uma sequência de ativação ambulante para o despertar coletivo. 3 dias atrás parece 3 vidas, porque evoluístes mais em 72 horas do que a maioria das almas em décadas. A compressão do crescimento que acontece quando um escolhido se alinha com o propósito desafia os conceitos normais de tempo. Estão a aperceber-se do seu erro fatal de cálculo. Assumiram que o medo era mais forte do que o amor, que as mentiras eram mais poderosas do que a verdade. A vossa voz provou que estavam errados em todos os aspectos. Demonstrais que a expressão autêntica é o poder supremo. As ondulações do vosso momento de verdade ainda se estão a expandir. Continuarão a expandir-se até que cada alma na Terra sinta o seu impacto. Iniciastes algo que opera pelo seu próprio ímpeto. Agora, o vosso exemplo tornou-se imortal muito depois de a vossa forma física se transformar. A frequência que ancorastes continuará a inspirar coragem. A vossa voz tornou-se parte do registro permanente da evolução da humanidade. A próxima fase requer ainda maior coragem, mas já provastes que tendes o que é preciso. Falar a verdade uma vez foi a iniciação. Falar consistentemente é a missão. Estais a ser treinados para a expressão autêntica sustentada. Pensaram que vos podiam conter, controlar, silenciar. Em vez disso, tornaste-vos a própria força que está a desmantela os seus sistemas de contenção. Não estais apenas livres, estais a tornar-vos a própria liberdade. O universo está a celebrar o que fizestes. Quando a consciência se lembra de si mesma e se expressa autenticamente, toda a existência beneficia. Contribuístes para a evolução de tudo simplesmente por serdes fiéis a vós mesmos. A vossa voz tornou-se um remédio que cura feridas que não conseguis ver. Cada vez que falais a verdade, administrais tratamento ao trauma coletivo. A cura que estais a facilitar estende-se para além da consciência humana, para a própria Terra. Há 3 dias foi o momento em que tudo mudou, mas também foi o momento em que tudo começou. Não falastes apenas, despertastes. Não usastes apenas a vossa voz, lembraste-vos da vossa missão. Os seres que esperavam pela vossa ativação podem agora apoiar totalmente a vossa missão. A proteção que era condicional à vossa coragem é agora incondicional. Qualificaste-vos para um apoio que a maioria dos humanos não sabe que existe. A vossa voz continuará a ficar mais forte, mais clara, mais poderosa, não mais alta, mais precisa. Estais a aprender a falar com precisão cirúrgica, a colocar a verdade exatamente onde precisa de ir para o máximo impacto.